Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar sequência aos nossos estudos. Nós estamos aqui no Super Enem do IFCE, tá certo? Agora a gente vai começar o módulo 11. O módulo 11 trata de probabilidade. Primeira coisa, probabilidade. Você tem que se lembrar de vários conhecimentos que você teve na sua vida, principalmente a parte de conjuntos e a parte de combinatória, tá certo? Nessa aula nós veremos a parte da probabilidade, as definições principais, o que é, como é que a gente calcula a probabilidade e alguns outros tipos de probabilidade, que é a probabilidade condicionada, eventos independentes, toda aquela brincadeirinha salutar, e a lei binomial da probabilidade, que tem questão que, se você souber disso, você vai mais rápido, tá ok? Sou o professor Glauber Dantas Moraes, o famoso Gzinho na barba. Sou professor do campus avançado de Jaguaruana. Pronto. Para começo de conversa, probabilidade. Vamos falar as principais definições que a gente precisa para saber de probabilidade. Primeiro, numa experiência com vários resultados possíveis, todos com a mesma chance, dizemos que o ponto amostral é qualquer um dos resultados possíveis. Então eu vou pegar todas as minhas possibilidades. O espaço amostral, que a gente representa por S, é o conjunto de todos esses resultados possíveis. Tá certo? É um conjunto formado por todos esses resultados possíveis que a gente vai ver. E o evento, que é representado por A, é aquilo que eu quero que aconteça. É qualquer subconjunto do espaço amostral. Como assim? Vamos dar sequência. A gente vai determinar N de S como sendo o número de elementos do nosso espaço amostral e N de A o número de elementos do evento A. Tá certo? A probabilidade de ocorrer o evento A, representado por P de A, de um espaço amostral S diferente de vazio, nosso espaço amostral não pode ser vazio, é o quociente entre o número de elementos de A e o número de elementos de S. Tá certo? Simbolicamente, a probabilidade de A acontecer, o número de elementos de A dividido pelo número de elementos de S. Aqui tem algumas características que eu gostaria de falar para vocês antes da gente prosseguir para um exemplo para vocês terem noção. O número de elementos de A, como é um subconjunto do espaço amostral, o número de elementos desse subconjunto não pode ser maior do que o número de elementos do espaço amostral. Ou seja, na minha fração, o numerador ele é menor ou no máximo igual ao denominador, tá certo? Então, a probabilidade, nesse caso, essas probabilidades, elas são números menores do que 1. A gente geralmente representa isso de forma percentual. Tá certo? Aí a gente vai, na hora que for preciso, eu lembro para vocês como é que a gente faz essa conta. Detalhe, uma observação que não tem no nosso material, mas eu gostaria de falar. Se você faz uma probabilidade e a probabilidade desse evento acontecer dá 1, a gente diz que é um evento certo. Se você faz a probabilidade e a probabilidade de acontecer dá 0, é um evento impossível. Poxa, isso pode? Pode. É só você, se eu jogar um dado aleatoriamente e disser que eu quero a face 7, isso aí nunca vai acontecer. Entendeu? O dado normal, ele tem 6 faces. Beleza? Então, o dado para dar a face 7 é o que a gente chama de evento impossível. Vamos lá. Exemplo. Esse exemplo eu tirei da Unesp. Diz o seguinte: numa pesquisa feita com 200 homens, observou-se que 80 eram casados, 20 separados, 10 eram viúvos e 90 eram solteiros. Escolhido um homem ao acaso, a probabilidade dele não ser solteiro é 0,65, 0,6, 0,55, 0,5 ou 0,85. Bom, como 90, olha que dado interessante, 90 entrevistados eram solteiros. Se 90 é solteiros, quantos não são solteiros? 200 menos 90. 110. Tá certo? Então,
qual é o evento que eu quero que ocorra? Eu quero pegar alguém lá e que essa pessoa não seja solteira. Eu tenho 110 possibilidades em 200 que tem lá. Portanto, a probabilidade disso ocorrer é 110 sobre 200. E isso dá exatamente 0,55. Tá certo? Porque nesse caso em particular, a gente tem as opções na forma decimal, certo? 110 você cancela só para já que eu estou aqui, 0 cancela com 0, 11 dividido por 20, se 11 dividido por 2 é 5,5, 11 dividido por 20 é 0,55. Então, a probabilidade do evento ocorrer é 0,55. Letra C. Tá certo? Determinou as possibilidades, determinou o espaço amostral, você tem a probabilidade do evento ocorrer. E é isso que a gente busca sempre. Beleza? Vamos lá. Como a gente está trabalhando com o número de elementos de um evento, a gente tem que lembrar de algumas características que tem lá na teoria dos conjuntos. E uma característica interessante é a união de eventos. Dados dois eventos A e B de um espaço amostral S não vazio, a probabilidade de ocorrer A ou B é probabilidade de A ocorrer mais a probabilidade de B ocorrer menos a probabilidade de ocorrer a interseção. Só uma característica. Quando eu falo ou, a gente fala em união. Quando nós temos I, isso aqui é a interseção. Então, essa interseção aqui, você vai atrás da probabilidade de acontecer A e B. Beleza? Primeiro, se a interseção de A com B é vazia, então A e B são chamados de eventos mutuamente exclusivos. Nesse caso, a probabilidade da interseção é igual a 0. E, portanto, a probabilidade da união é a probabilidade de um acontecer mais a probabilidade do outro acontecer. Beleza? Compreendeu aí como é que funciona? É simples, é relativamente simples. Você calcula separado e depois junta eles. Vamos ver um exemplo. Retirando uma carta de um baralho comum de 52 cartas, qual é a probabilidade de ocorrer uma dama ou uma carta de ouro? Vamos lembrar aqui comigo. 52 cartas, um baralho comum. Num baralho comum, nós temos 4 naipes. Ouro, paus, espadas e copas. 4 naipes. Cada naipe, as cartas vão de ás a rei. Tá certo? Então, cada naipe são 13 cartas. Eu tenho 13 cartas de ouro, 13 cartas de copas, 13 cartas de paus, 13 cartas de espadas. Vamos lá. Eu quero que ocorra uma dama ou uma carta de ouro. Se o evento for dama, eu tenho uma dama de cada naipe, ou seja, 4. O evento dama são 4 elementos. Já o evento carta de ouros são 13 elementos. Então, o número de elementos de A é 4, o número de elementos de B é 13. A interseção é 1, porque eu tenho uma das cartas é a dama de ouros, tá certo? E o meu espaço amostral é 52. Com isso, nós temos que a probabilidade de acontecer dama ou carta de ouros é probabilidade de A acontecer, mais probabilidade de B acontecer, menos a probabilidade da interseção. Vamos lá. Quem é que vai ser a probabilidade de acontecer um ou outro? A probabilidade de acontecer é 4 sobre 52. A probabilidade de B acontecer é 13 sobre 52. A probabilidade de acontecer dama de ouro é 1,52. Como esse povo é tudo o mesmo denominador, eu posso colocar todo mundo num denominador só. Vai ficar 4 mais 13 menos 1. Portanto,
4 mais 13 é 17, menos 1, 16. 16 e 52 são dois números que são múltiplos de 4. Eu vou dividir por 4. 16 dividido por 4 dá 4. 52 dividido por 4 dá 13. Portanto, a probabilidade de ocorrer 4, uma dama ou uma carta de ouros é 4 em 13. Isso significa que se eu sair puxando 13 vezes, a cada 13 cartas, eu tenho 4 possibilidades de acontecer dama ou uma carta de ouro. Vai acontecer isso? Eu falei, não, isso é um evento. Pode ser que aconteça. Eu quero saber qual é a chance disso acontecer. Tá certo? Esse número é uma coisa menor do que 40%, mas é uma coisa interessante para a gente também. Probabilidade condicionada. Essa é a parte assim, que o pessoal tem mais receio na probabilidade. É uma condição. Eu estou colocando uma condição para acontecer as coisas, tá certo? Dados dois eventos A e B de um espaço amostral S, finito e não vazio, chama-se probabilidade de B condicionada a a probabilidade de ocorrer B, sabendo que A já ocorreu. Tá certo? A gente representa por probabilidade P de B barra A. Como? A probabilidade de B condicionada a A é a probabilidade da união dividido pela probabilidade de A ocorrer. Você calcula a junção e tira aquilo que já ocorreu. Porque não já ocorreu, então eu tenho que excluir essa parte. Então eu vou dividir essa parte que já foi ocorrida, que é a probabilidade de acontecer. Tá certo? Definição. Dados. Dois eventos A e B de um espaço amostral S não vazio e finito são independentes se e somente se a probabilidade de A acontecer condicionada a B dê a probabilidade de A. A probabilidade de B condicionada a A for a probabilidade de B. Tá certo? Aí a gente diz que esses eventos são independentes. Um é independente do outro. Se não for, é condicionado. Tem alguma condição aí no meio do caminho que está sendo satisfeita. Pode ser tanto de um quanto para o outro. Tá certo? E a gente tem uma propriedade. Dados dois eventos A e B de um espaço amostral S finito e não vazio, dizemos que A e B são independentes. A probabilidade da... Aí está errado, né? B não. Vai ser um vezes o outro. A probabilidade dos dois juntos é um vezes o outro. Se não for, não será um vezes o outro. Tá certo? Vamos ver. A probabilidade de ocorrer os dois é um vezes o outro. Vamos ver um exemplo para você ter noção aí do que é que eu estou querendo dizer. Para uma partida de futebol, a probabilidade do jogador R não ser escalado é 0,2. E a probabilidade do jogador S ser escalado é 0,7. Sabendo que a escalação de um deles é independente da escalação do outro, qual é a probabilidade dos dois jogadores serem escalados? Então, primeira coisa, é independente. Eu quero que os dois sejam escalados, tá vendo? Então, como são eventos independentes, é a probabilidade de escalar um vezes a probabilidade do outro ser escalado. Tá certo? Vamos lá. Vamos para alguns detalhes que nós temos aqui nessa probabilidade. Primeiro, sim, aqui nós temos as opções 0,06, 0,14, 0,24, 0,56 e 0,72. Olha, a probabilidade do jogador R ser escalado é... Ele me disse que a probabilidade de não ser escalado. E aqui vamos para o complementar. Pessoal, se a probabilidade dele ser escalado é 0,2, dele não ser escalado é 0,2, a probabilidade dele ser escalado é 1 menos 0,2. Você sempre faz essa subtração. Tire de 1 para saber qual é o complementar. A gente chama isso de complementar, tá certo? Então, a probabilidade do jogador R ser escalado é de 0,8. A probabilidade do jogador S ser escalado é de 0,7. Os dois eventos não são independentes, portanto, a probabilidade dos dois jogadores serem escalados é 0,8 vezes 0,7. 8 vezes 7, 56.
0,8 vezes 0,7 vai dar 0,56, que é a letra D. Tá certo? Entenderam aqui? Condicionado, você joga uma condição, aí você faz a probabilidade bem direitinho. Evento independente, um vezes o outro. Simples assim. Tá certo? E a última parte que tem, que essa daqui ela é interessante, lei binomial das probabilidades. Vamos devagar, vamos pensar comigo aqui. O que é que isso quer dizer? Considere uma experiência que é realizada várias vezes, sempre nas mesmas condições, de modo que o resultado de cada um seja independente dos demais. Considere ainda que cada vez que a experiência é realizada, ocorre obrigatoriamente um evento A cuja probabilidade é P, ou o complemento A', cuja probabilidade é 1 menos P. Lembra aí que a gente está falando de complemento? Tá certo? Portanto, realizando a experiência descrita exatamente N vezes, é tipo eu jogar uma moeda 10 vezes, qual a probabilidade de dar 3 caras? É um negócio parecido com isso, tá certo? A probabilidade de ocorrer o evento A K vezes é combinação de N por K, N elementos tomados K a K, vezes P elevado a K, vezes 1 menos P elevado a N menos K. Vamos lembrar. Combinação, aqui, combinação de N elementos tomados K a K é N fatorial sobre N menos K fatorial K fatorial. Tá certo? Vamos ver como é que funciona isso através de um exemplo. Joga-se 5 vezes consecutivas um dado honesto de 6 faces. Numeradas de 1 a 6. Calcula a probabilidade de obter o número 4 2 vezes. Tá certo? Vamos lá. Joga-se 5 vezes consecutivas um dado honesto. Ou seja, ele não é um dado viciado. O dado viciado é aquele que quando você joga, ele dá muitas vezes um resultado só. Certo? Qual é a probabilidade de obter o número 4? Primeira pergunta, qual é a probabilidade de obter o número 4? Eu tenho uma chance, que é o 4, nas 6 possíveis. Então, a probabilidade do número 4 aparecer é 1/6. Certo? A probabilidade do número 4 não aparecer é 1 menos 1/6, que dá 5/6. Entenderam como é que funciona? Você sempre faz a probabilidade de um ocorrer e a probabilidade desse evento não ocorrer. Binomial, duas coisas que você tem que fazer. Logo, a probabilidade de obter a face 4 2 vezes em 5 possibilidades é combinação de 5 elementos tomados 2 a 2, 1/6, que é a probabilidade de A ocorrer 2 vezes, 5/6, que é a probabilidade de A não ocorrer, 5 menos 2, 3 vezes. Vamos lá. Quem é combinação de 5 tomados 2 a 2? Isso aqui é 5 fatorial sobre 5 menos 2 fatorial, 2 fatorial. Estou primeiro me preocupando com a parte da combinação, tá certo? 5 menos 2 dá 3 fatorial. A gente, quando vai responder, lembra lá de combinação, de análise combinatória? A gente, quando vai fazer o fatorial, a gente pega o de cima e destrincha ele até chegar no de baixo. Então, aqui vai ser 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial, 2 vezes 1. 3 fatorial cancela com 3 fatorial. 5 vezes 4, 20. 20 dividido por 2 dá 10. 1/6 ao quadrado, 1 ao quadrado dá 1. 6 ao quadrado dá
eu não vou fazer essa conta, não. Eu posso deixar essa conta de forma separada, tá certo? Aí nós temos 5 ao cubo, 6 ao cubo. Note que aqui no denominador, eu tenho um produto de duas potências com a mesma base. Nós, 6 ao quadrado vezes 6 ao cubo, a gente repete a base e soma os expoentes, tá certo? 10 é 2 vezes 5. Então, no numerador, eu tenho 2 vezes 5 vezes 5 ao cubo. Então, eu tenho 2, que multiplica 5, produto de duas potências com a mesma base. Repetimos a base e somamos os expoentes. Portanto, a probabilidade de eu jogar um dado honesto de 6 faces e obter a face 4 duas vezes é 2 vezes 5 quartos sobre 6 quintos. E essa conta daqui, 5 quartos sobre 6 quintos, eu só faria se na questão tivesse a probabilidade ou em porcentagem ou em número decimal. Geralmente, quando vem questões de probabilidade desse jeito, você pode deixar da forma fracionária com os números sempre, como é que eu posso dizer, destacados só com as potências. Ou então, a parte da combinação. Então, minha gente, vamos lá, vamos recapitular. Probabilidade. Eu quero que o evento ocorra. Tá certo? Eu quero que o evento ocorra. Eu vejo todas as possibilidades possíveis do evento ocorrer e veja o evento que eu quero. A probabilidade daquele evento ocorrer é o que eu quero dividido por tudo o que é possível. Quando você faz uma divisão, suponha que você fez a probabilidade, só para lembrar para vocês aqui, suponha que quando você fez essa conta aqui, o resultado final deu 0,2. Eu quero transformar isso em porcentagem, eu caminho com a vírgula 2 casas. Então, 0,2 é 20%. Entendeu? Para lembrar, como é que eu transformo do número decimal na representação percentual. Tá certo? União de eventos vem da união de conjuntos. Número de elementos da união é número de elementos de A mais número de elementos de B menos a interseção. Se fosse 3 eventos, você usaria a união dos 3 eventos também, do mesmo jeito. Tudo vem de teoria dos conjuntos e de análise combinatória. Então, uma sugestão que eu dou para você, já que se você tem dúvida muito, quando você trabalha com probabilidade, é você fazer uma revisão breve da parte de teoria dos conjuntos, principalmente aquela parte de número de elementos da união, número de elementos da interseção, e análise combinatória, arranjo, combinação, permutação, porque você precisa determinar todas as possibilidades. Vamos lembrar só um fato? O que é que diferencia o arranjo da combinação? No arranjo, a ordem é importante. Na combinação, a ordem não é importante. Tá ok? No final, minha gente, lembre, probabilidade condicionada, evento independente, é só um vezes o outro. Geralmente a gente, quando faz as contas, a gente, quando vai resolver alguma questão de probabilidade, trabalhando muito com eventos independentes. Tá certo? Beleza, pessoal? No mais, espero que vocês tenham entendido essa parte de probabilidade. Tá ok? Nossa aula 2 será uma resolução de exercícios também, de novo, do Enem, do jeito que eu fiz na parte de estatística. Espero que vocês tenham entendido o assunto. Saúde e sucesso para todos. E até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.